paz, irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo. Que privilégio, que honra poder estar aqui nessa sexta-feira, dia 26, com vocês, podendo compartilhar mais uma devocional. Estamos com um tema fantástico. Durante esses dias viemos discutindo, viemos conversando e aprendendo sobre esse tema. A verdadeira igreja mostra Jesus ao mundo. Que tema lindo, que tema fantástico, onde existe uma responsabilidade muito grande, minha e sua, de podermos estar levando o Senhor Jesus a todas as pessoas, a todas as nações. Queria compartilhar com vocês um texto de Atos e a gente poder pensar, ter um tempo de meditação na palavra, recebendo do Senhor aquilo que o Senhor colocou ao meu coração, de estar compartilhando com você aí em casa, no trabalho, aonde você estiver, nessa sexta-feira. Amém? O texto está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. Eu gostaria de estar lendo do versículo 8. A gente vai dar uma ênfase no versículo 15, mas eu gostaria de estar lendo do versículo 8 para a gente entender o contexto de Paulo e desse versículo 15, onde que é o centro do nosso devocional de hoje. O texto diz assim: Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fez milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Cefa, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, um espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então os endemoniados soltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram de casa nus e feridos. Que texto forte, né, amados? A gente vê um contexto bem diferente. Paulo, aqui esses 7 meninos, esses 7 moços, filhos de Cefa, um líder religioso do povo judaico, um líder sacerdote, e essa história, esse contexto todo, e o que isso traz para a gente hoje como igreja. Dentro desse texto, a verdadeira igreja mostra Jesus ao mundo. Amados, meditando nesse texto, eu pude entender algo precioso da parte de Deus. O contexto que Paulo, quando chega em Éfeso ali, o intuito de Paulo é trazer o ensino de Jesus Cristo, é poder ensinar a doutrina de Jesus, e ele chega ali falando com aqueles convertidos, se eles já tinham sido batizados no Senhor Jesus. Eles falam que só tinham recebido o batismo de João, que era para o arrependimento. Mas Paulo fala sobre o Espírito Santo e eles falam: nós ainda não ouvimos falar sobre o Espírito Santo, não sabemos o que significa. E Paulo ali explica para aqueles irmãos nossos recém-convertidos, e Paulo ora por eles, eles recebem o Espírito Santo, começam a falar em línguas, e é um momento onde que eles recebem um renovo e eles procuram querer conhecer mais a respeito do Senhor Jesus Cristo, da experiência do Espírito Santo. E Paulo ali passa 3 meses indo na sinagoga ensinar, que era o lugar de ensino. E Paulo ele traz todo o ensino que o Senhor
trouxe ao seu coração e começa a ministrar a palavra do Senhor para que a igreja ali cresça, para que a igreja tenha um amadurecimento. E durante esses 3 meses de discipulado, podemos dizer assim, Paulo começou a ter ali pessoas que se levantaram contra o ensino, falando mal, a Bíblia diz, do caminho, falando mal dos ensinos de Paulo. E Paulo ali ele não perdeu muito tempo, ele entendeu que aqueles que não queriam receber aquele ensino não eram dignos, e ele foi para um outro lugar, foi para uma escola, e ali Paulo passou 2 anos ensinando, 2 anos ensinando a palavra. E eu pensando nesse contexto de que a igreja tem a responsabilidade de ensinar, de levar, de propagar o Evangelho, e eu pude entender que é necessário, amados, como uma identidade nossa, como uma identidade do cristão, a gente estar envolvido com o ensino da palavra. Não tem como nós crescermos e conhecer o Senhor se a palavra não for instruída, se a palavra não for ensinada. E a gente vê hoje que o Senhor ele é misericordioso e é bondoso, que por meio de várias ferramentas ele consegue conectar você, consegue me conectar a Ele. Você está em casa usando uma ferramenta que é a internet, você está vendo pelo teu celular, pelo teu computador, pelo teu notebook, e você entende que é o Senhor agindo, é o Senhor usando essa ferramenta para que a palavra do Senhor venha ao seu encontro, para que a palavra do Senhor venha me capacitar, venha te capacitar, para que a gente possa revelar a Ele ao mundo, para que a gente possa levar a palavra dele ao mundo. E se a gente não tiver esse desejo, essa vontade, e está enganjado em buscar o Senhor, em conhecer o Senhor, amado, nós não vamos conhecer. Somos aqueles judeus que se opuseram a Paulo e dentro da sinagoga impediram Paulo de ensinar. E a primeira revelação, pelo primeiro entendimento que eu tenho, e eu gostaria de compartilhar isso nessa devocional de uma forma bem gostosa, bem suave, e a gente receber isso do Senhor, é que há uma necessidade, deve existir uma necessidade muito grande, um anseio muito grande em nosso coração em buscar a palavra, em conhecer a palavra, em estudar a palavra. Hoje nós temos cultos de ensino, nós temos escola dominical, nós temos meios de se conectar à palavra de Deus, e a gente não podemos perder tempo, nós não podemos perder a oportunidade de escutar a palavra, de meditar nesta palavra, de estudar ela. Paulo ele ficou 2 anos ensinando os discípulos, ensinando aos irmãos de Éfeso, e esses irmãos fizeram coisas extraordinárias, foram uma equipe evangelística muito usada por Deus para pregar a palavra do Senhor, e muitos outros foram alcançados. E o primeiro entendimento que eu vejo, amados, dentro desse texto, hoje a gente meditando nessa sexta-feira, é sobre isso. Eu e você precisa estar enganjado no estudo da palavra, e a gente precisa estar bem envolvido com isso. Isso precisa estar bem forte, isso precisa estar bem penetrado dentro da gente. Um outro entendimento que eu vejo é que Deus, quando a gente se empenha nesse desejo de estudar, de meditar, de viver a palavra, ele se manifesta com poder e glória, com sinais e maravilhas. A Bíblia diz que Paulo, ele, depois das suas pregações, depois dos seus ensinos, as pessoas pegavam o lenço de Paulo, pegavam uma roupa de Paulo, o tecido de Paulo, e levavam naqueles que estavam enfermos, e as pessoas que tocavam naquele lenço, que tocavam naquele avental de Paulo, as pessoas eram curadas, a fé era muito grande. Deus operava com sinais e maravilhas. Deus operava. Enquanto eles estavam envolvidos com a palavra, o poder de Deus se manifestava. É algo muito forte, amado. A gente queremos ver os milagres, os sinais do Senhor, mas é somente quando a palavra dele é ministrada, quando a palavra dele é estudada, quando há o desejo no coração da igreja de se prostrar, de se voltar para a palavra. O Senhor opera sinais e maravilhas, e o nome dele é conhecido, o nome dele é anunciado. E a gente vê algo que a gente fica, se não fosse tão triste, seria cômico. A gente vê que a Bíblia fala de 7 rapazes que ouviram falar, e provavelmente deveria ser aqueles que se opuseram aos ensinos de Paulo lá na sinagoga, e a Bíblia diz que eles tinham um movimento ali de expulsar espíritos malignos, e em um determinado momento eles
vão falar a respeito do nome do Senhor Jesus para expulsar espíritos malignos, e eles falam o Jesus a quem Paulo prega. Eles não conheciam o Senhor Jesus, eles vão falar de alguém que eles não conheciam, vão anunciar alguém que eles não conheciam. Existe um risco muito grande da gente querer anunciar o Senhor sem conhecê-lo. É muito perigoso isso, é muito arriscado isso. E Paulo, ele fala em nome de Jesus a quem Paulo prega. E é interessante que aqueles endemoniados fala para ele: olha, Jesus nós conhecemos, Paulo sabemos quem é, e vocês quem são? E é muito conectado nos devocionais que a gente está tendo durante essa semana, que vem tratar sobre a nossa identidade, quem somos de verdade. E é muito complicado, porque no reino do Senhor nós devemos ter uma identidade, assim como você tem um RG, que o seu RG fala qual é o seu nome, o nome que você recebeu, a sua filiação, quem são seus pais, da onde você veio, da onde você nasceu, e fala sobre a sua maturidade, quantos anos você tem. Assim nós devemos entender que no reino é semelhante. Nós temos uma identidade, nós temos um nome, nós temos um pai, nós temos uma maturidade, nós temos que fazer um paralelo a respeito disso. Você, com a sua identidade, se você não tiver idade suficiente para entrar em alguns lugares, você vai mostrar o seu RG, você não vai ter liberdade para entrar, você não vai poder entrar, você não tem autonomia, você não tem autoridade. E a palavra de Deus é bem clara em mostrar isso para a gente. É necessário um envolvimento, é necessário um relacionamento com a palavra dele, andar com ele, para que a gente possa viver como um cidadão do reino dele. E assim a gente vai ter uma identidade de cristãos. Nós vamos ser reconhecidos, a terra irá conhecer, os céus irá conhecer, o inferno também irá conhecer irá conhecer você. Nós somos os filhos de Deus, nós somos aqueles que andam, aqueles que foram chamados, aqueles que vivem a palavra do Senhor. Hoje nós estamos aí meditando, nós estamos empenhados nessa sexta-feira em compartilhar da palavra, de meditar nela e entender que isso é importante para a gente. Você que está em casa, você que está em qualquer lugar, você separou, reservou esse tempo para você estar na presença de Deus, para aprender do Senhor, para a gente estar meditando nessa palavra e ser fortalecido nela. É interessante aqui, amados, que depois deles quererem repreender aquele demônio, o demônio se volta contra eles e em fúria ataca esses 7 homens. E a Bíblia diz que o demônio tira as roupas dele, bate de uma forma violenta, eles saem de lá extremamente machucados. E a gente entende, amados, que carteirada não traz uma mudança espiritual. Aqueles 7 homens, eles eram filhos de um sacerdote e talvez eles se achavam no direito, na autoridade de poder expulsar aquele demônio. E carteirada, amado, não traz transformação espiritual na vida de ninguém. A gente simplesmente dizer que é cristão, simplesmente dizer que estamos ganhando o mundo, isso não vai trazer nenhum efeito se a gente de verdade não estivermos sendo alimentado pela palavra do Senhor, está vivendo essa palavra, está anunciando essa palavra de uma forma verdadeira e a genuína palavra do Senhor. Eu gostaria de finalizar deixando 2 textos para a nossa meditação. O primeiro está em Oséias capítulo 6, versículo 3, que diz: conheçamos o Senhor e esforçamo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como a chuva de inverno, como as chuvas de primavera que rega a terra. E o segundo e último texto está lá em 1 João capítulo 5, versículo 20, que diz: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amados, fique com Deus, fique fortalecido por esta palavra, busque essa palavra de todo o teu coração, porque o Senhor conta comigo, o Senhor conta com você, para ganharmos as nações. Eu gostaria de orar com você e pedir ao Senhor um coração sensível ao seu ensino, sensível à sua palavra.
Feche seus olhos, ore comigo, meu irmão. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esta palavra, por esta manhã, por esta tarde ou esta noite. Senhor, e nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, que foi derramado lá em Efésios, sobre aqueles irmãos, venha sobre as nossas vidas neste dia, trazendo o conhecimento da palavra e nos moldando a esta palavra, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos erros, as nossas falhas. Conhecemos a Tua palavra, Senhor, e queremos conhecer ainda mais, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai amado, a anunciar o Teu reino, anunciar, ó Pai amado, o Teu nome sobre todas as nações, com autoridade e como aqueles que nasceram de novo e têm uma nova identidade em Cristo Jesus. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos e te agradecemos, Deus. Amém. Meu irmão, fica na paz do Senhor e tenha uma excelente sexta-feira, em nome de Jesus.